Quando você sente aquilo, você sabe que vai mudar, mas você não pode fazer absolutamente nada em relação àquilo, como é que você lida com essa emoção? A literatura japonesa trabalha muito em relação a isso, porque ela está muito envolvida com a relação do homem com a natureza. E tem uma obra, que é já a primeira que eu gostaria até de indicar, que é Crônicas do Japão. Na biblioteca, né, da Biblion, nós temos algumas obras que eu considero muito importantes, que foram muito bem selecionadas para quem quer começar a conhecer a fundo, na verdade, a literatura e a cultura japonesa. Então, fora esse que eu comentei agora, que é o Crônicas do Japão, que eu acho que ele é bem básico, porque ele inclusive muitas histórias dentro das crônicas são, inspirações para os novos animes e mangás dos heróis, né, por exemplo, Dragon Ball Z, todos esses, Cavaleiros dos Zodíacos, né, todos esses que têm fases de desenvolvimento, né, tem muito a ver com as divindades que também tiveram fases de desenvolvimento. Eles começam meio ruinzinhos, vão ficando cada vez melhores e conforme vão tendo experiências de vida, eles vão se evoluindo. Então, para quem gosta, na verdade, de cultura pop japonesa, para entender da onde vem a origem de muitos dos conceitos existentes nele, é legal dar uma olhadinha lá no Crônicas do Japão, que por sinal foi escrito em 720, ou seja, é a primeira obra, uma das primeiras obras da literatura japonesa. Tem a parte mitológica e tem a parte de história. Agora, outra obra que eu acho importante é O Cortador de Bambu, que eu vi que na Biblion tem o Taketori Monogatari, que a gente fala isso em japonês, que é do século X. E eu acho interessante essa narrativa, porque é considerada a mais antiga do Japão. Uma coisa importante também da literatura, é que ela não tem fim. Ela sempre tem uma reticência, ela não termina uma história, porque parte-se do princípio de que cada leitor que vai ler a história, ela tem uma experiência, e essa experiência vai dar o resultado da leitura. Então, se você fecha uma leitura, você impossibilita que outras pessoas em outras fases de suas vidas consigam ter a mesma experiência, né. Então vai ter que todo mundo ter que experimentar a mesma coisa, isso não é interessante na literatura. Nós temos muitos contemporâneos, e esses contemporâneos, como por exemplo, um que é comum tanto aqui como no Japão e talvez até no mundo, é o autor Haruki Murakami. Agora, recentemente, nós temos algumas mulheres, como a Banana Yoshimoto, né, a Kirino, que também tem dentro do Biblion, que seria legal, citar. E essas obras, na verdade, elas tendem a entender o que está acontecendo hoje no contemporâneo. Existe a problemática de como entender essa terceira idade, né, de como entender as doenças, inclusive modernas. Então, temos muitas obras que estão indo nessa direção de trabalhar esse momento em que filhos únicos, normalmente, estão tendo que não só cuidar da sua família, como os dos pais. Quando a gente fala de futebol, coisas dinâmicas, tal, parece que não, mas muitas vezes dentro do próprio jogo existem esses momentos, né, que se você não parar e realmente fazer isso de alguma maneira bem, né, orgânica, você não consegue fazer o passo seguinte. Essa obra do Anotações da Solidão da Cabana é de um monge retirante. Tem uma frase muito importante que eu até trouxe aqui, é: "A correnteza do rio que flui não para". E outros sim, não se trata da mesma água. As bolhas d'água que flutuam no remanso, ora se desfazem, ora se formam, não havendo uma que seja duradoura. Os homens e as moradias deste mundo seguem igual curso. O que quer dizer esse trecho? Quer dizer que tudo muda. E aí aquele conceito que eu comentei para vocês do Mujô, é justamente essa questão da impermanência, que é um jeito de você organizar a visão de mundo. Por mais que você esteja torcendo, por mais que você, né, aquele é o único momento, ele vai passar, né. Então o que a gente não pode fazer é querer segurar e reter algo que ela tem que fluir, como essa água que ele está mostrando para nós, né. A gente sabe que o jogo é algo efêmero, né, ele vai acabar uma hora, né, e que o resultado ele é, assim, como você é um você não sabe o que que vai ser o resultado, né. E
dentro disso, a sensibilidade que a gente tem que ter de entender que cada movimento que o jogador faz, né, tudo que acontece, a emoção que existe ali, a gente sabe que vai ser a única, não vai ter segunda vez que vai ter a mesma jogada, né, tudo vai mudar, né, então cada momento é único, então vibrar esse momento, né, é uma daquelas conceitos que a gente aprende na lendo a literatura. Então a gente tem que sim, né, se alegrar, se motivar a entender que cada jogo é um jogo, e justamente a beleza tá aí, né, que como ela é a única, ela só vai ter aquela, então acho que a gente tem que realmente vibrar com cada momento, cada jogo, independente do que vai acontecer no final. Talvez esse desapego seja uma coisa que a literatura japonesa ensina a gente desde o século VIII.